Bom, estamos em quantos? Maria Clara e Maria Isabel. Ah, chegou Jean, chegou Lívia. Pronto, vamos lá. Nós havíamos deixado ontem umas questões, né, sobre dissertação e só faltou uma para a gente resolver, né? Deixe somente que eu abra aqui. Ah, onde estão vocês? Não, não. A chamada. Como assim? Vocês colocam o nome aqui, não? Os outros professores estão fazendo a chamada. Não, professor, que eu me confundi. Mas tá todos os outros professores estão fazendo a chamada assim, né? Com o nome aqui. É, professor, assim mesmo. Ah, tá bem. Sei que tinha acontecido alguma coisa que não tivessem me falado. Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Só para a gente retomar, né? Vocês viram a atividade que eu coloquei ontem, né? No Google Sala de Aula. Viram? Minha internet tá ruim. Não, não. Ah, tá bem. Bom, a atividade basicamente era esta daqui, né? Onde nós havíamos respondido algumas perguntas, né? Vimos que, sobre a dissertação, podemos afirmar que se trata de um tipo textual, né? E, segunda questão, vimos que o que melhor nós temos aqui para se encaixar é o item A, né? A gente passou depois. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, depois a gente viu aqui no final, tá vendo? A terceira questão, que não foi respondida, e a gente viu aqui na quarta questão que, sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que trata-se, né, de um tipo de redação e tudo mais, item D. Olha, desculpe, item C, item C, item C. A quarta questão, item C. Restando apenas a nossa terceira questão para ser respondida. O que é que vocês marcaram aqui, meus queridos? Alguém fez? Eu não estou vendo o chat, não, mas vamos lá. Não sei o que houve aqui, mas travou. Então foi cedo o travamento hoje.
Beatriz, você colocou seu nome, eu não vi você pondo seu nome aqui. Se colocou, já está gravado. Aqui não vi, tá bem? Tá bem. Vamos lá, pessoal. Sobre a atividade que eu pus ontem. Alguém fez a terceira questão? Lívia, Rian, Beatriz, Guilherme, Cecília, Maria Clara, Maria Isabelle, algum de vocês fez a terceira questão? Qual vocês estão desmemoriados? É essa daqui, ó. Teve esse texto aqui, tá? Vamos reler aqui para refazer. A gente faz aqui ao vivo. Há tempos que a leitura está em pauta e, disse, em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade em práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com os livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, nunca acabar de problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim. Opa, não seja exatamente assim. Que os brasileiros leem, sim, só que leem livros que as pesquisas acadêmicas, aliás, que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora, agora sim, qual a melhor alternativa dessas aqui? Ela ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens à leitura. Na verdade, ela nem menciona os professores, né? Vamos eliminar essa daqui. Ela critica as pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. Ela rebate a ideia de que políticas são eficazes no combate à crise com a leitura? Não, ela não rebate essa ideia aqui, né? As políticas educacionais são eficazes, sim, e ela não rebate essa ideia. Questiona a existência de uma crise na leitura com base nas pesquisas acadêmicas? Opa, ela diz, né? E aqui no finalzinho, ó, as pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim. Vamos ver a próxima aqui. Ela atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade? Não, de maneira nenhuma ela disse isso. Ficamos aqui entre a B e a D. Ela critica as pesquisas que atribuem a falta de livros à precariedade de bibliotecas, ou ela questiona a existência dessa crise com base nos dados das pesquisas acadêmicas? E aí, pessoal? Ficou mais fácil agora, né? Coloquei, fiz, não, tive alguns problemas. E aí, pessoal, ninguém vai se atrever, vai se aventurar a dizer qual é a resposta correta? Pessoal, cadê vocês? Vocês estão tão caladinhos? Cadê o Guilherme, o mais falante da turma? Sumiram.
Oi, professor. Sumiu, rapaz. Você não fez, não? A terceira questão? Ah, eu não, né? Eu nem vi, na verdade. Mas com o que a gente está debatendo aqui, o que é que você acha que é a questão, qual item melhor se encaixaria? Eu não fiz, cara. Eu acho que o melhor item seria o item D. Ela critica as pesquisas tradicionais ou ela questiona a existência? Vamos lá. As pesquisas vêm dizendo que os brasileiros leem sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta, né? Então ela critica, né? No caso, o que ela fala aqui não é uma crítica às pesquisas tradicionais que atribuem à crise na leitura a falta de bibliotecas, né? Até porque quem atribui essa falta de bibliotecas, a precariedade, aliás, de bibliotecas, são os jovens. O que ela faz aqui é questionar: existe mesmo essa crise? Porque o brasileiro lê, mas ele talvez não leia livros que entrem nas estatísticas dessas pesquisas, né? Então, aqui a gente vai para o item D, tá bem? Terceira questão de ontem, que a gente que está lá no nosso documento, é o item D. Terceira questão, item D, tá bem? Já passou isso tudo da aula? Bom, vamos lá. Bom, agora é o seguinte, agora a gente vai entrar em outro universo, se vocês querem saber. Vocês já ouviram falar na epopeia? Não fique com medo não, Yasmin. É uma das literaturas mais fantásticas que o homem já produziu. Rapidinho a gente pega aqui, vamos lá. Vou mostrar para vocês como a epopeia está dentro da épica. Mas primeiro a gente vai descobrir o que é a épica, que é o gênero narrativo épico. Vocês vão gostar. Aqui, aqui. Essa, o gênero épico, né, ou gênero narrativo, é um gênero literário considerado como a mais antiga manifestação literária. É a mais antiga de todas as manifestações literárias, de todas as escolas literárias, é o gênero épico. Vem lá de tempos bem remotos, do grego épicos, que faz referência à narrativa feita em versos que trata de acontecimentos grandiosos, seja fatos históricos reais, lendários ou mitológicos, vinculados à figura de um herói, considerado um semideus, isto é, um ser superior dotado de superpoderes. Peraí, professor, peraí. Quer dizer que a história do Hércules, né, dentro da mitologia grega, faz parte da literatura épica? Faz sim. Quer dizer que aqueles contos lendários da literatura greco-romana que eu já vi em algum outro lugar sobre Zeus, sobre Poseidon, sobre Hades, fazem parte do gênero épico? Sim, sobre Perseu, Teseu, Hércules e até mesmo Hades. Até que tudo bem, né? O gênero épico surgiu na antiguidade, por volta do século 7 a.C., sendo os grandes representantes Homero e Virgílio. Homero, poeta grego, considerado o fundador da poesia épica, com suas obras Ilíada e Odisseia, e Virgílio, poeta romano, com sua obra Eneida.
A Odisseia, que é uma das maiores manifestações da literatura mundial, de toda a história da humanidade. Falando assim, talvez gere medo, mas a gente vai desmistificar essa coisa. Na Idade Média, o grande representante do gênero foi o poeta. Note que a gente já deu um salto na história, né? Olha, a gente já está aqui, olha, na Idade Média, tá bem? Do mundo antigo, antes de Cristo, né? Nós estamos na Idade Média, tá bem? Foi o poeta italiano Dante Alighieri, com sua obra A Divina Comédia. Na Idade Moderna, mais um salto na história, o poeta português Luís de Camões, né, Luís Vaz de Camões, destacou-se com a obra Os Lusíadas. Aqui foi só um breve contexto histórico, tá vendo? Opa, voltei demais. Do gênero épico, porque ele faz... como é que eu posso dizer para vocês da melhor maneira? Pronto. O gênero épico, ele era uma literatura bem do povo mesmo, certo? Deixa eu até sair aqui. Não, rapaz, vamos lá. O gênero épico, ele era uma literatura do povo mesmo, tá certo? Diferente, né, do romance. O que é o romance, né? O romance eu estou vendo com o nono ano, né? Eu espero ficar com vocês ano que vem também, e a gente vai ver esse gênero no próximo ano. Talvez se a gente andar bem rápido, a gente vê lá no finalzinho do ano. Bom, romance, né? Romance é a literatura das elites não, desculpem, da burguesia, né? Burguesia era aquela classe produtora de riquezas, né? Eram basicamente os trabalhadores. Já a epopeia, o que é um gênero é um subgênero, aliás, dentro do gênero narrativo épico, a epopeia era a leitura das classes baixas aqui, era a literatura do povão mesmo. Até porque os seus heróis eram heróis populares. Populares no sentido de serem heróis do povo. Por exemplo, aqueles heróis que matavam aquelas feras enormes, como o Minotauro, que era uma fera que aterrorizava uma população, né? Ou então o herói que matou a Medusa, que também era uma fera que amedrontava muitas pessoas. Então eram heróis populares, diferentes dos heróis do gênero do romance, né? Que era um herói para a princesa, né? Não era um herói do povo. A gente percebe até nesses pequenos detalhes de conteúdo que era uma literatura para uma certa elite, tá certo? Então, vamos lá. Onde é aqui? Aqui onde? Características. Antes de mais nada, né? É um poema longo, tá certo? É uma narrativa em versos. O gênero épico é um poema, ou seja, é um texto escrito em versos, só que ele é um pouquinho longo, quase parecido com uma ode, mas isso não é para nós falarmos agora. Claro, se ele é uma narração, pertence ao texto narrativo. E o interessante é que os verbos e acontecimentos são no passado, até porque estaremos contando coisas que já aconteceram, né? Grandes feitos heróicos do passado, tá certo? Ele se baseia, né? Até porque ele nasceu lá, se baseia na mitologia greco-romana.
Mitologia grega e mitologia romana. E, principalmente, temos a questão do sobrenatural envolvido, né, se envolvendo com essa literatura. Esse sobrenatural pode ser qualquer coisa sobre-humana, qualquer poder, né, qualquer força. É porque não vai dar para colocar cedilha aqui, porque o idioma desse apresentador não apresenta força. Ou, não apresenta força. Não apresenta cedilha. Não apresenta força foi ótimo. Não tem cedilha, porque ele está em inglês, né? Em língua inglesa a gente não vai ver a cedilha. Bom, então a parte aqui do sobrenatural realmente é qualquer coisa sobre-humana. E aqui é só para que a gente possa abrir o assunto, né, sobre esses textos. Aqui é o básico que a gente vai saber, né? Ah, professor, peraí, quer dizer que eu posso... Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso produzir, a princípio, um poema relativamente longo em relação à maioria dos outros textos que a gente já fez, que seja narrado, que fale acontecimentos do passado, que esteja dentro da mitologia grega, da mitologia romana, que fale sobre o natural, sobrenatural, aliás, e assim eu vou estar produzindo um texto do gênero épico. Ele também não apresenta acento aqui. É isso que o senhor está dizendo? Sim, exatamente é isso. Talvez vocês não tenham gostado da parte do texto longo, né? Mas a gente vê isso aí em equipe, né? A gente pode fazer equipe. Como a turma aqui é, pelo menos os que participam é pequena, a gente pode fazer 2 equipes, talvez 3, e dividir as funções, né? Eu tenho certos planos para essa produção que a gente vai fazer disso aqui, mas é um pouquinho lá na frente. Vamos ver aqui alguns exemplos de textos épicos. Antes de mais nada, né, já dando spoiler, é essa coisa linda e maravilhosa que a gente vai ver, tá? A epopeia. A epopeia é o que a gente vai fazer. Olha só, dividido em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Eita, professor, coisa demais para a gente conhecer. Olhe, eu não diria coisa demais, já que é em equipe, tá bem? E a gente vai ter aqui todo o auxílio do professor, claro, né? E da internet a nosso favor. Vocês fiquem calmos que vai dar tudo certinho. Temos quantas pessoas aqui? Temos, dispensando eu e Roberto, temos 10, né? Dá para fazer 2 equipes de 5. Mas vamos ver um detalhamento sobre os outros também. O romance, né? Romance está dentro da literatura... Nossa, que negócio. Romance está dentro da literatura épica, do gênero narrativo. Só que ele é uma narrativa extensa que apresenta o seguinte, se baseia em apresentar, né, personagens, tempo, passos, né, definidos, onde as ações ocorrem juntas na trama, no enredo. Né? E sim, onde, aonde e onde está correto. Todos os 3 estão corretos. A novela é uma narrativa extensa também, porém, ela é menor do que o romance, certo? Já que ela vai ser dividida em episódios, ela passa a ser um pouco mais dinâmica também. Opa, botão errado. O conto, né? O conto também está dentro desse gênero narrativo, só que ele é menor do que o romance. Né? Ele é basicamente um romance. O conto é um romance. Opa! O conto é um romance pequeno, tá certo?
O conto são pequenas narrativas caracterizadas pela brevidade que relatam acontecimentos cotidianos e, em grande parte, não apresentam características detalhadas dos personagens. Geralmente, não se detém muito em algumas características, dependendo também da extensão do seu conto. Agora, só cuidado para que esse detalhamento, né, não seja muito extenso, porque pode ser que você encontre problemas para trabalhar esse detalhamento e isso acabe virando um romance, diferente de um conto, que é menor. A crônica vocês já estão carecas de saber, né? Aborda fatos do cotidiano, né? Por isso deve ser um texto de curta duração, até porque a gente já vai falar de um assunto do cotidiano, a gente vai falar de um assunto que a pessoa está acostumada a ver e ouvir aquilo, né? Uma crônica sobre política, a crônica não pode, por exemplo, explicar o que é corrupção, né? Se eu for fazer uma crônica sobre política, eu não vou perder tempo explicando para o leitor o que é corrupção. É um assunto do cotidiano, né? O leitor já está cansado de ver aquilo. Ele já sabe o que é corrupção. Então a crônica tem que ser bem mais leve, bem mais dinâmica do que um conto, né? E até mesmo a crônica, ela permite que você use piadas, que você use bastante ironia, metáforas, certo? Permite até que você coloque lá a sua opinião sobre aquele assunto, sobre pobreza, sobre política, sobre educação, sobre segurança, sobre saneamento básico, sobre saúde, seja lá o que for. Você pode dar sua opinião, você pode satirizar, né? Tirar onda com algum político. Você pode fazer isso na crônica, tá certo? Até aqui, pessoal. Tudo bem? Estou indo muito rápido. Vocês estão acompanhando direitinho? Querem que eu repita alguma coisa não ficou bem explicada. Principalmente, estão gostando até aqui? E se ninguém respondeu que está gostando. Gostando, aí o professor já quer demais, né? Vocês não se afobem, não, tá bem? Porque isso aqui é para depois das provas bimestrais, tá bem? Isso aqui é só para vocês verem o que é que a gente vai trabalhar, para vocês ficarem já por dentro, antenados. A fábula, né? Fabulosamente, a fábula. São aquelas narrativas, né, que são curtas, a gente sabe, com caráter educativo. Alguém sabe me informar o que é o caráter educativo de uma fábula? Eu sei que vocês já viram e já fizeram muitas fábulas. Qual é o caráter educativo de uma fábula? Onde que está a educação? Essa transmissão de conhecimento moral em uma fábula? Olha lá, hein, que eu dei a resposta. Onde é que está o caráter educativo da fábula? Na lição de moral, exatamente. Na lição de moral, nós podemos observar o caráter educativo de uma fábula, né? Agora vamos para a estrutura da epopeia. Aqui é a melhor parte da aula. As epopeias designam poemas narrativos heróicos, bem como bem extensos, né? Os quais remetem aos feitos históricos ou temas mitológicos. Possuem uma estrutura fixa, tal como o poema de Camões, Os Lusíadas, divididas em 5 partes.
proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Que é isso, professor? Você não vai fazer isso com a gente. Vamos lá. Proposição ou exórdio. Nada mais é do que a introdução da obra, onde será apresentado o herói da narrativa, bem como o assunto que será abordado. Qual feito histórico nós iremos falar aqui? Sobre o que irá se tratar essa obra? Depois a gente vem com a invocação. Um momento de invocação, né? Para que as divindades auxiliem o herói da epopeia. Vocês, por acaso, né? Alguém aqui já jogou Deus da Guerra? God of War? Estou falando do Kratos mesmo. Aquele carequinha, Ghost of Sparta, com as lâminas do caos. Vocês já devem ter visto, né? Ali, né? A literatura daquele livro está dentro do gênero da epopeia. Tem basicamente tudo que a gente vai ver aqui, né? E, inclusive, uma das partes melhores é a parte dessas invocações dos deuses. Ele clama demais por Atena para que ela o ajude, né? E ele também, num determinado momento da sua vida, né, ele pede ajuda ao deus Ares. A frase é: Ares, destrua meus inimigos e minha vida será sua. Nesse momento, ele faz essa invocação das divindades para que elas ajudem esse herói, né? É um momento que a gente vai chamar de apelância. Na hora que ele está apanhando, ele apela mesmo, né? Igual no Free Fire, no Bru apelão. Bom, vamos continuar. Gente, eu não jogo Free Fire não, tá? É só para encaixar aqui no negócio. Deus me defenda. Vamos lá. A dedicatória, né? É a parte em que a epopeia é dedicada. Coloquei dedicado, peraí. A parte em que a epopeia é dedicada a alguém. E a gente tem também. Cadê? Tá aqui. Dedicada. A parte que a epopeia é dedicada a alguém é a dedicatória. E é meio óbvio, né? A dedicatória só pode ter a parte que vai ser dedicada a alguém. Penúltima característica estrutural. Narração é a parte mais longa da epopeia, onde estão relatadas, né, todos os feitos do herói. E, por fim, a gente tem o encerramento da narrativa, que é o epílogo. Dessa estrutura aqui, pessoal, dá para a gente fazer de equipe. Isso é para a primeira semana de agosto, a gente começar a dividir as equipes e dividir os temas para a gente estudar mais sobre esse gênero literário. Dá para fazer? Lembrando que isso aqui vai ser trabalho para quase umas 3 semanas. Ou seja, vocês vão ter tempo demais. O que é que vocês acham? Pessoal, eu quero ouvir vocês. Ou pelo menos ler. Não dá muito trabalho, não. É só uma produção literária, textual, como as outras. Isso aqui, basicamente, é o princípio das produções textuais
Como foi que surgiu a produção textual? Surgiu com a epopeia. Pessoal, vocês sumiram. Bom, como vocês estão calados, é o seguinte, a gente vai fazer esse trabalho em agosto, tá bem? Depois dessa semana de simulados, tá bem? Simulados não, de provas bimestrais. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou ficar por... Trabalho, Guilherme, que eu estava falando aqui da epopeia. A gente vai desenvolver um trabalho em cima desse assunto, de equipe. A equipe de umas 5 pessoas. Dá certo, né? 5 pessoas. O que foi, Isabela? 5 pessoas. 10 pessoas para esse negócio? Não, Guilherme, isso aqui a gente vai ter umas 3 semanas, mais ou menos, para fazer esse trabalho. Bom, pessoal, a gente se vê já já na aula de história, tá bem? Que o Carlos vai ficando por aqui. Tchau. Tchau, professor, até. Até.